Há histórias que nos são contadas e há aquelas que a vida nos sussurra. Esta é uma daquelas. Uma história sobre o que o dinheiro pode comprar e sobre o que ele jamais alcançará. Sobre um homem que tinha tudo, mas não sentia nada. E uma mulher que tinha quase nada, mas levava consigo um universo de humanidade. Esta não é uma história de conto de fadas, onde o luxo e a felicidade se encontram. É uma história crua, real, sobre o que se esconde por trás dos portões dourados, sobre a arrogância que se veste de sucesso e a humildade que se disfarça de invisibilidade. E, acima de tudo, é uma história sobre um bilhete, um pedaço de papel simples, que detinha a verdade mais complexa, a verdade capaz de desmoronar impérios e de reconstruir corações. A verdade sobre uma acusação, sobre um bilhete que uniu um milionário, um filho e uma faxineira, em um destino que ninguém poderia prever. Fique até o final, porque o desfecho vai mudar a forma como você enxerga a vida. Ele vai te mostrar que, às vezes, as respostas mais importantes não estão nas palavras que são ditas, mas nas que são guardadas. Conheçam Arthur Lancaster, ou, como ele preferia ser conhecido, o Rei. Aos 35 anos, Arthur não tinha apenas dinheiro. Ele tinha um império construído com a audácia de um predador e a frieza de uma máquina. De startups de tecnologia a fundos de investimento, tudo o que ele tocava se transformava em ouro. Sua vida era uma obra de arte do excesso. Mansões à beira-mar, carros que valiam fortunas e um relógio em seu pulso que custava mais do que a maioria das pessoas ganharia em uma vida inteira. Ele era a personificação do sucesso, do poder inquestionável. Mas por trás da fachada de confiança inabalável havia um vazio, um silêncio ensurdecedor que o dinheiro não conseguia preencher. Para Arthur, as pessoas eram meros números em uma planilha. Elas serviam a um propósito, e quando esse propósito era cumprido, elas se tornavam irrelevantes. Ele não se importava com histórias, com sentimentos, com as pequenas fragilidades da vida humana. Para ele, tudo era transação, as relações, os negócios, até mesmo o afeto. Ele havia se divorciado recentemente. Sua ex-mulher, uma socialite, cansada de ser mais um troféu em sua coleção, havia levado consigo a pouca humanidade que restava na casa. Mas ela deixou algo, ou, melhor, alguém. Seu filho de 8 anos, Leo, uma criança quieta, de olhos grandes e tristes, que passava os dias em um mundo próprio, cercado por brinquedos caros, mas sem a presença de um pai. Para Arthur, Leo era apenas mais uma responsabilidade, uma prova de seu fracasso em manter uma família de fachada, um lembrete constante de que nem todo luxo podia esconder a solidão que o corroía por dentro. E ele se afundava cada vez mais em seu próprio mundo, um mundo de negócios e conquistas, onde a única emoção permitida era a vitória. Ele não sabia, mas o seu império, a sua vida e a sua visão de mundo estavam prestes a ser chacoalhadas por alguém que ele nunca havia notado. Uma sombra que se movia pela sua casa, limpando a sujeira que ele e sua riqueza criavam. Uma mulher simples, que escondia um segredo tão valioso quanto o seu dinheiro, enquanto Arthur Lancaster vivia em seu universo de números e poder. Havia um outro mundo, um mundo invisível aos seus olhos, que existia dentro de sua própria casa. Um mundo habitado por Maria. Maria era a faxineira. Não apenas a faxineira, mas a força silenciosa que mantinha a ordem em meio ao caos daquela vida extravagante. Com a cabeça baixa, as mãos calejadas e um olhar que parecia carregar o peso de 1000 histórias. Maria era uma sombra que se movia pela mansão,
quase imperceptível. Sua vida era um contraste brutal com a de seu patrão. A cada dólar que Arthur ganhava, Maria suava por moedas. Sua casa era um pequeno apartamento na periferia da cidade, onde o som do trânsito era um lembrete constante da vida que ela tinha, onde não havia luxo, mas havia algo que a mansão de Arthur não tinha: calor humano. As noites de Maria eram passadas ao lado de sua mãe doente, uma mulher frágil que, com o passar dos anos, havia perdido a memória e a capacidade de se mover. Maria era a sua cuidadora, a sua enfermeira, a sua única esperança. Cada centavo que ela ganhava, cada hora extra que ela fazia, era para comprar os remédios e a alimentação especial de que sua mãe precisava. Era um fardo pesado, mas Maria o carregava com a dignidade de uma rainha. Ela nunca reclamava, nunca pedia ajuda. Ela acreditava que a vida nos dava as batalhas que podíamos suportar. Mas por trás de toda a sua força e de seu silêncio, Maria guardava um segredo que a perseguia como uma sombra e a fazia temer cada passo que dava. Um segredo que, se revelado, poderia desmoronar a frágil estabilidade de sua vida. E esse segredo não estava apenas em sua história, mas em algo que ela carregava consigo, algo que ela escondia com o máximo cuidado, como se fosse um tesouro valioso e perigoso ao mesmo tempo. Era um segredo que não só ligava ao passado, mas que, ironicamente, a uniria ao seu futuro e a um bilionário que não se importava com ninguém. Ele se chamava Leo. Aos 8 anos, Leo Lancaster era uma anomalia em seu próprio mundo. Ele não era barulhento como as crianças de sua idade, nem fazia bagunça. Era quieto, quase transparente. Sua vida se resumia a um quarto enorme, cheio de brinquedos caros, mas sem a presença de uma mão para brincar. Seu pai, Arthur, era uma figura distante, uma presença esporádica que se resumia a ordens dadas aos empregados. Sua mãe, uma lembrança distante, uma voz ao telefone que se tornava mais rara a cada mês. Leo vivia em um universo de silêncio. Seus melhores amigos eram os livros de histórias e o eco de sua própria voz em uma casa vazia. A única conexão humana que ele tinha, a única pessoa que parecia notá-lo, era Maria. Ela não falava muito, mas seus olhos mostravam uma compaixão que Leo nunca havia visto. Ela lhe trazia biscoitos que ela mesma fazia, se sentava com ele enquanto ele desenhava e, às vezes, lhe contava histórias curtas sobre o jardim florido que existia no seu mundo. Leo se sentia mais próximo de Maria do que de qualquer outra pessoa, e ele guardava um segredo que ele não conseguia contar a ninguém. Ele tinha pesadelos vívidos e assustadores sobre uma figura sombria, uma figura de mulher que sussurrava coisas que ele não entendia. E esses pesadelos o faziam acordar chorando, tremendo, em um quarto grande e escuro, mas ele não conseguia falar sobre eles. Ele sabia que ninguém o ouviria. Para Arthur, o choro de Leo era apenas mais um incômodo, um lembrete de seu fracasso como pai. E Leo, com sua dor silenciosa, se tornava cada vez mais invisível. Mas o universo tem suas próprias regras. E às vezes, as conexões mais improváveis são as que detêm o poder de mudar tudo. E a conexão entre Leo e Maria estava prestes a ser testada, e com ela, o destino de todos. Pois um bilhete, algo que parecia inofensivo, estava prestes a ser encontrado. E esse bilhete, guardado por Maria, revelaria a verdade por trás da acusação. A polícia chegou e Maria foi levada. A cena foi rápida, profissional, desprovida de emoção. Para Arthur, era apenas mais uma resolução de um problema. Ele havia julgado e sentenciado, baseado no que seus olhos
viam. Mas, agora, o silêncio da casa era diferente. Não era o silêncio confortável da solidão. Era o silêncio opressor de uma culpa que ele nem sequer sabia que sentia. Ele tentou se concentrar em seu trabalho, mas as palavras em sua tela pareciam desfocadas. Ele via a imagem de Maria, seus olhos cheios de desespero, e, pela primeira vez em muito tempo, ele se questionou. Era possível que ele estivesse errado? O que ele havia visto era a verdade, a prova irrefutável, ou era apenas a sua versão da história? Afinal, ele nunca havia parado para olhar para Maria. Ela era apenas uma funcionária, uma peça em sua vasta engrenagem. Ele não a conhecia, não sabia de sua vida, de suas lutas, de sua mãe doente. Ele a havia reduzido a um único ato, a uma única acusação. E ele não se importou. Era o seu dinheiro, a sua posse. Mas por que a cena o perseguia? Por que ele sentia um incômodo que ele não conseguia nomear? Era a primeira vez que algo que ele julgava como lógico e factual não se encaixava em sua vida. A imagem de Liu chorando também o assombrava. Por que o menino, que era tão distante e quieto, havia chorado por uma faxineira? Aquela criança parecia enxergar algo que ele, com toda a sua inteligência e sucesso, não conseguia ver. E o orgulho, a fortaleza que ele havia construído ao redor de seu coração, começava a mostrar rachaduras. Ele não podia admitir que estava errado, não para si mesmo e muito menos para os outros. Mas o conflito interno era real. Era a batalha entre a lógica do mundo de Arthur e a humanidade que ele havia enterrado há muito tempo. E ele estava à beira de um precipício. Aquele era um momento em que a vida o convidava a olhar para o lado, para ver que nem tudo era preto e branco. Lembra-se de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais histórias emocionantes. Enquanto Arthur se afogava em sua crise de consciência, um universo de revelações se abria no andar de cima. Liu, com seu coração de criança, sabia que algo estava errado. Ele não entendia as palavras roubo ou polícia, mas ele entendia o choro de Maria. Ele se escondeu em seu quarto, agarrado ao seu ursinho de pelúcia, enquanto a cena se desenrolava. Mas ele tinha uma coisa que seu pai não tinha: a certeza de que Maria era boa. E ele tinha a prova. Mais cedo naquele dia, enquanto Maria arrumava seu quarto, um pequeno bilhete havia caído de seu bolso. Ela não tinha notado. O bilhete estava dobrado, quase invisível em meio aos brinquedos no chão. Liu o pegou e, por um instinto de criança, o guardou. Agora, enquanto Maria era levada pela polícia, ele sentiu que o bilhete era importante. Ele desdobrou o papel amassado e, com a ajuda de uma lanterna, tentou decifrar as palavras. A letra era delicada, mas as palavras eram fortes. Não eram palavras de Maria, mas de outra pessoa. Era uma mensagem curta, mas com um significado pesado. Falava de um acordo, de um favor e do pedido para que Maria guardasse algo por uma questão de vida ou morte. A estatueta de Jade. A estatueta que, ironicamente, Arthur pensava que era um roubo. Liu não entendia tudo, mas ele sentia a urgência. O bilhete era uma peça de um quebra-cabeça que ele não conseguia resolver. A revelação era apenas parcial. Havia mais por trás, algo que ligava Maria, a estatueta e uma pessoa misteriosa. O nome da pessoa não estava no bilhete, apenas as iniciais S.U.A. E Liu, em sua inocência, sabia que precisava mostrar o bilhete a seu pai. Ele sabia que precisava defender Maria. Ele sabia que aquela era a sua chance de ser a voz de alguém que não tinha voz. Com o pequeno bilhete amassado na mão, Liu se aproximou da sala de Arthur. O coração do menino batia como um tambor. Ele nunca havia feito isso antes.
Nunca havia se aproximado de seu pai com uma missão. Para ele, Arthur era uma figura distante, quase mítica, mas naquele momento, a figura mais real em sua vida era Maria, e ele sentia que precisava defendê-la. Ele entrou na sala de estar. Arthur estava sentado em um sofá de couro, encarando o nada, com uma taça de uísque na mão. Ele não notou a presença do filho. Ele estava perdido em sua própria mente, em seu próprio conflito. Pai, a voz de Leo era um sussurro, quase inaudível. Arthur se assustou. Ele não esperava que o filho viesse até ele. O que foi, Leo? Ele perguntou, com a voz sem emoção. Leo estendeu a mão, o bilhete ainda amassado em sua palma. Isso caiu do bolso da Maria, ele disse, sua voz tremendo. Não foi ela. Ela não roubou. Ela não é má. Arthur, com um ar de impaciência, pegou o bilhete. Ele desdobrou o papel, seus olhos percorrendo as poucas palavras escritas. E então ele viu o bilhete. As iniciais, o pedido para Maria guardar a estatueta. Uma peça do quebra-cabeça que ele não tinha. O coração de Arthur, que ele pensava ser de pedra, deu um salto. A lógica, o fato irrefutável de que ele tinha se agarrado, desmoronou em um instante. O olhar de seu filho, cheio de compaixão e certeza, era a prova que ele precisava. Uma prova que não era feita de jade ou de dinheiro, mas de emoção e de uma fé inabalável. Era um milagre. A empatia, um sentimento que ele havia esquecido, estava sendo ensinada a ele por uma criança de 8 anos. Ele olhou para Leo e, pela primeira vez, ele viu seu filho. Não apenas um número, não apenas uma responsabilidade, mas um ser humano, com um coração puro e um senso de justiça que ele havia perdido há muito tempo. E nesse momento, Arthur percebeu que havia algo mais valioso do que todo o seu dinheiro. Era a verdade. Arthur não hesitou. Ele agiu por instinto, um instinto que ele havia reprimido por anos. Ele ligou para o chefe de segurança, com a voz firme e inquestionável. Cancele a denúncia. Agora, ele ordenou. E encontre Maria. Eu preciso falar com ela. É urgente. O chefe de segurança, surpreso, tentou argumentar, mas Arthur o cortou. Apenas faça o que eu estou mandando. E se você não encontrá-la, considere-se demitido. O chefe de segurança, acostumado a seguir ordens, assentiu e saiu da sala. Perplexo, Arthur se virou para Leo, que o observava com os olhos arregalados. Ele se ajoelhou na frente do filho, a taça de uísque e a arrogância de antes substituídas por uma humildade que ele não sabia que tinha. Obrigado, filho, ele disse, sua voz rouca de emoção. Você me mostrou algo que eu não conseguia ver. E então ele ligou para seu advogado. Eu preciso de um favor, ele disse. Descubra quem são as iniciais SR e por que Maria está guardando a estatueta de jade para ela. A grande reviravolta estava prestes a acontecer. O advogado, com sua rede de contatos, descobriu a verdade em poucas horas. As iniciais S. Rua pertenciam a Simone Rivas, a ex-mulher de Arthur, a mãe de Leo. E o segredo era uma história de chantagem, de uma mãe desesperada tentando proteger seu filho de um segredo sombrio do passado. A estatueta de jade não era apenas uma peça de arte valiosa. Era um presente de Arthur para Simone quando eles estavam noivos, um símbolo de seu amor. E ela havia perdido a estatueta. O que Maria estava escondendo era a tentativa de Simone de vender a estatueta para pagar uma chantagem de um ex-sócio de Arthur. Um homem que sabia de um segredo sobre as finanças de Arthur que poderia arruiná-lo. Simone sabia que Arthur nunca perdoaria se soubesse a verdade. Então, ela recorreu a Maria, uma mulher que, em sua bondade, havia concordado em ajudar,
sem saber das consequências. Maria não era uma ladra, era uma protetora. Uma protetora do segredo de uma mulher, a mãe de Leo, a quem ela nem sequer conhecia. A verdade era mais complexa e mais dolorosa do que Arthur poderia imaginar. Arthur andou pela mansão, o bilhete na mão. Cada passo era mais pesado do que o anterior. O império que ele havia construído parecia agora um castelo de areia. Todo o seu poder, sua riqueza, sua arrogância não o haviam protegido da verdade. E a verdade era que ele era o culpado. Ele havia julgado e sentenciado uma pessoa inocente. Ele havia ignorado os sinais, a intuição, a voz de seu próprio filho. O arrependimento o atingiu como uma onda. Ele percebeu que, por anos, ele havia vivido em uma bolha, em um mundo de números e transações, onde as pessoas eram meras peças em um tabuleiro de xadrez. Ele havia se esquecido de ser humano. Ele havia se esquecido de sentir o luxo que o cercava. As paredes de mármore, os carros caros, tudo parecia agora um lembrete de seu fracasso. Ele não era um rei, era um prisioneiro de sua própria arrogância. Ele se sentou no sofá, no mesmo lugar onde havia sentenciado Maria, e permitiu que a emoção o dominasse. Lágrimas que ele havia reprimido por anos rolaram por seu rosto. Lágrimas de arrependimento, de vergonha e de um novo sentimento que ele mal conseguia reconhecer: a empatia. Ele olhou para o bilhete em sua mão e sentiu uma conexão com Maria, não como empregada e patrão, mas como dois seres humanos com suas próprias lutas e fardos. A mulher que ele havia acusado de roubo era, na verdade, uma heroína, alguém que havia se colocado em perigo para proteger o segredo de outra pessoa. E ele, o milionário, era o vilão. Arthur soube, naquele momento, que precisava fazer as coisas certas, não apenas para Maria, mas para si mesmo. Ele precisava reconstruir não sua mansão, mas seu caráter. Arthur chegou à delegacia. Ele não estava mais lá como um milionário arrogante, mas como um homem buscando a verdade. Ele encontrou Maria, que estava sentada em uma sala de espera, com o rosto pálido e os olhos vazios. Ela parecia uma sombra de si mesma. A cabeça estava baixa. Ela não notou a presença dele. Arthur se aproximou e, com a voz embargada de emoção, disse: "Eu sinto muito." Ela levantou a cabeça, assustada. Seus olhos se encontraram e, pela primeira vez, Arthur não viu a faxineira, mas a mulher que tinha um segredo, uma história e uma dignidade que ele havia ignorado. Ele estendeu a mão, segurando o bilhete amassado. "Eu sei a verdade," ele disse. "Eu sei que você não roubou o bilhete do Leo. Ele me mostrou." Maria, com os olhos cheios de lágrimas, balançou a cabeça, sem palavras. Arthur, então, se ajoelhou. Um bilionário ajoelhado na frente de sua faxineira. Um gesto que valia mais do que todo o seu dinheiro. "Eu agi como um tolo," ele disse. "Eu agi com base no meu preconceito, na minha arrogância. Eu te julguei sem te conhecer. Por favor, me perdoe." A emoção era real, e Maria pôde ver a sinceridade em seus olhos. Ela estendeu a mão e, com o polegar, enxugou uma lágrima do rosto de Arthur. Um gesto simples, mas que selou a reconciliação. Arthur, então, lhe fez uma proposta. Não era apenas para que ela voltasse a trabalhar, mas uma oferta de um novo começo. Ele ofereceu a Maria uma sociedade, a chance de abrir seu próprio negócio de limpeza, e prometeu que cuidaria de todas as despesas médicas de sua mãe. "Eu quero fazer a coisa certa, Maria," ele disse. "Eu quero ajudar a consertar o que eu quebrei." E
Como o universo gosta de pregar peças, a decisão surpreendente de Arthur foi o primeiro passo em sua jornada de transformação. Um caminho que o levaria a encontrar não apenas a verdade sobre Maria, mas sobre si mesmo. As semanas seguintes foram de mudança profunda. Arthur não apenas cumpriu sua promessa a Maria, mas fez questão de se envolver no novo negócio dela, não como um investidor distante, mas como um parceiro que genuinamente se importava com o sucesso de sua equipe. Ele descobriu que a satisfação de ajudar a construir algo a partir do zero, de ver o sorriso no rosto de Maria e de sua mãe, era um tipo de riqueza que o dinheiro jamais poderia comprar. Ele passava mais tempo em casa, com Leo, o quarto do menino, que antes era um refúgio de solidão, agora era um lugar de risadas, de histórias contadas e de jogos de tabuleiro. Leo, que antes era uma sombra, começou a florescer. Seus olhos, que eram tristes, agora brilhavam com a alegria da presença de um pai. Arthur começou a se importar com as histórias das pessoas. Ele ouvia seus empregados, seus parceiros de negócios e descobriu que cada pessoa tinha uma história complexa por trás de sua fachada. Ele percebeu que o seu maior erro não foi o de acusar Maria, mas o de ter se afastado da humanidade. Ele se reconectou com sua ex-mulher, Simone, e a perdoou. Ele entendeu que as ações dela, por mais desesperadas que fossem, nasceram do medo e do amor por Leo, a estatueta de Jade, que antes era um símbolo de um relacionamento falido, agora era um lembrete do poder da verdade e do perdão. Arthur entendeu que a vida é um emaranhado de histórias e que julgar um livro pela capa é o maior erro que se pode cometer. Anos se passaram. O pequeno negócio de limpeza de Maria se tornou uma das maiores empresas de serviços da cidade, com Arthur como seu sócio. Maria, que antes era uma faxineira, era agora uma empresária de sucesso, mas sua humildade e sua bondade permaneceram. Arthur, por sua vez, havia se tornado um filantropo, dedicando sua fortuna a causas sociais, a ajudar aqueles que, como Maria, tinham histórias não contadas e segredos guardados. O império de Arthur não era mais sobre dinheiro, mas sobre pessoas. Leo cresceu. Ele era um jovem forte, com a inteligência do pai e a compaixão de Maria. Ele se tornou a ponte entre os dois mundos, o luxo e a simplicidade, e se tornou o melhor exemplo do que o amor e a empatia podem construir. A história de Maria, Arthur e Leo se tornou uma lenda sobre um bilhete que uniu 3 vidas improváveis. O que começou com uma acusação, terminou com um milagre não de algo grandioso ou divino, mas de algo puramente humano. O milagre de se enxergar o outro, o milagre de se perdoar, o milagre de se amar. E essa é a grande lição. Não importa o quão rico ou pobre você seja, a sua maior riqueza é a sua humanidade. E essa riqueza só pode ser revelada quando você se permite ver o mundo não com os olhos do julgamento, mas com os olhos da empatia. A história de Arthur Lancaster e Maria não é apenas sobre um bilhete, nem sobre um roubo. É sobre o que a vida nos dá e o que nós escolhemos fazer com isso. É sobre a arrogância que nos cega e a humildade que nos liberta. Arthur tinha tudo: dinheiro, poder, sucesso, mas ele era um prisioneiro de sua própria mentalidade, de seu próprio ego. Ele só pôde ser salvo por uma faxineira e por um bilhete, um pedaço de papel simples que continha uma verdade complexa. E essa verdade não era apenas sobre Maria, mas sobre ele mesmo. Ela o forçou a encarar suas próprias falhas, a se libertar de sua própria prisão. E Maria
ela tinha pouco, mas ela tinha dignidade, humanidade e uma força que Arthur, com todo o seu dinheiro, nunca poderia comprar. Ela era a prova de que a riqueza não está na conta bancária, mas na alma. O que aconteceu com Arthur foi mais do que uma transformação. Foi uma revolução. Ele não era mais o rei, mas um ser humano, um pai, um amigo. Ele passou a ver o mundo de outra forma, não em números e transações, mas em histórias e sentimentos. E ele descobriu que a felicidade não se compra, se constrói. Ela se constrói com empatia, com humildade e com a verdade. E o que você vai fazer com a sua vida? Vai continuar vivendo em um mundo de preconceitos e julgamentos? Ou vai se permitir ser transformado pela verdade? A vida nos dá pistas o tempo todo. Pessoas, histórias, pequenas coisas que parecem insignificantes, mas que podem mudar tudo. Fique atento. A sua verdade pode estar mais perto do que você imagina. Curta, compartilhe e se inscreva no canal para mais histórias inspiradoras.